Olá pessoal, eu sou Marina Pittini e essa é a AgroSchool. Essa semana eu vi uma matéria bem interessante que compilava sobre todos os mercados que foram abertos nessa gestão da atual ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para a exportação dos produtos agropecuários do Brasil. De janeiro de 2019 até abril de 2020, foram 48 mercados abertos em 20 países diferentes. A lista de produtos é das mais variada, né? Ela inclui, carnes, arroz, milho de pipoca, maçãs, ovos, gergelim e muito mais. Eu vou deixar a reportagem aqui na descrição do vídeo para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Tem até um mapinha bem interessante lá detalhando os países e trazendo essa dimensão desse trabalho que está sendo feito. O interessante é que, historicamente, sempre foi imposto ao Brasil barreiras não tarifárias como forma de proteção dos países contra a entrada de produtos brasileiros. Mas esse cenário vem mudando, né, como a gente tem visto de forma gradual, tendo como um fator recente o receio dos países de que haja aí um desabastecimento em seus mercados internos em razão da crise instaurada pelo Covid-19. No Brasil, a gente vive aqui uma dualidade. Se de um lado a gente tem a pujança do nosso agro e a capacidade tanto de manter o abastecimento interno quanto de atender a demanda internacional, de um outro lado temos o aumento do risco país que afugenta os investidores. Então, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre como lidar, como o Brasil lida com esse cenário, de tal forma que ele se posicione cada vez mais como um player estratégico e de confiança no comércio internacional. Vamos lá? Primeiro, o que vem a ser esse risco país ou risco Brasil? De uma maneira simples, é como os investidores eles enxergam aí a probabilidade do país de honrar com seus compromissos financeiros, de pagar aí as suas dívidas. Então, como se na cabeça deles funcionasse mais ou menos assim. Qual é o risco de eu investir no Brasil e ter aí o retorno sobre o dinheiro que eu estou colocando lá? Será que eu posso confiar no Brasil? Após a reforma da Previdência em outubro do ano passado, outubro de 2019, o Risco Brasil ele caiu ao menor nível desde maio de 2013, quando o Brasil ainda tinha o grau de investimento pelas agências de rating. No entanto, com esse cenário atual que envolve crise na saúde, nessa crise sanitária, mas crise econômica, crise política ocasionada então pelos conflitos aí entre executivo, legislativo, o próprio STF, o risco Brasil voltou a subir, fazendo com que os investidores em um movimento de aversão a risco, eles busquem outros mercados que eles consideram aí mais seguros para alocar o seu dinheiro. As consequências disso têm sido vistas principalmente através da desvalorização do real, ou seja, que bateu aí seus 5,50, 5,60, essa semana caiu um pouquinho, mas está nesses patamares ainda. Ontem eu participei de uma live, cujo assunto era o cenário de crédito no mercado agro brasileiro, e um ponto muito interessante que a gente debateu lá, a percepção dos participantes é de que quando se trata do nosso setor agro, há sim ainda muito interesse em manter o investimento cada vez maior. O fator principal é justamente o que eu trouxe aqui no início desse vídeo, ou seja, o agro, em comparação com outros setores da economia, ele tende a sofrer menor impacto durante essa crise, que acaba contribuindo aí, de uma forma expressiva para a manutenção do PIB. Aqui também faço a ressalva que eu tenho feito em todos os vídeos aqui, ou na maioria dos vídeos que eu já venho gravando, de que a cadeia agroindustrial ela é extensa e ela é composta por diferentes produtos. Então, há aqueles que estão indo muito bem, há outros que estão sofrendo tanto em razão de uma queda de consumo, como por outros fatores de mercado, como a crise no petróleo, que começou lá no conflito entre Arábia Saudita e Rússia. Então, diante dessa dicotomia, entre risco Brasil elevado e uma alta demanda pelo agronegócio nacional, como que podemos aproveitar essa oportunidade e colocar, o nosso setor aí como um protagonista mundial? Ao meu ver, depois dessa reflexão que a gente fez ontem nessa live e de muitos assuntos que eu tenho lido nas últimas semanas, para mim dois aspectos são fundamentais. Primeiro, transparência e o segundo, comunicação. O investidor, muitas vezes, ele está distante da realidade do campo, ele conhece mais através de gráficos, de números, de relatórios, do que efetivamente como se dá ali a produção rural.
Então, para isso, ele espera que esses dados eles sejam confiáveis e reflitam de fato a realidade praticada no campo, que a tão falada governança corporativa se traduza, né, em um compromisso com a produtividade e a rentabilidade, mas de uma forma sustentável sob os pontos de vista econômico, ambiental e social. Além disso, precisamos de forma consistente melhorar a nossa comunicação. Já melhoramos? Já, mas ainda tem muito trabalho pela frente. A gente precisa expor ao mundo como temos trabalhado ano após ano para sermos o que somos hoje, um dos maiores produtores mundiais de alimentos, fibras, rações, energia e referência em boas práticas de produção. A melhor evidência disso é que justamente a abertura de novos mercados internacionais, cujas exigências são altíssimas e temos conseguido cumpri-las com louvor. Temos muito que melhorar? Sim, com toda certeza temos. Precisamos de ajuda para socorrer setores e regiões que estão sofrendo com o cenário atual? Sim, com toda certeza também. Mas o convite que eu faço é para a gente olhar e valorizar o espaço que estamos conquistando hoje, que é fruto de trabalho, de muitos anos e de muitas pessoas. Então hoje, especialmente, né, Dia do Trabalho, eu aproveito esse vídeo aqui e faço a minha homenagem a todos que trabalham na nossa cadeia agroindustrial ou que já trabalharam e que contribuíram para fazer o agro ser essa fortaleza que é hoje. Então, parabéns a todos nós. Deixo aqui o meu abraço e nos encontramos novamente na próxima semana. Tchau, tchau e bom feriado a todos!